Olá, meus amigos, nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos falando com os irmãos a respeito de um assunto muito interessante, muito importante. Falaremos sobre pais zelosos e filhos rebeldes, meus amados. Nós vemos por aí muitos pais que a gente entende como pais muito cuidadosos, que educam seus filhos, e nós vemos ali filhos rebeldes. Isso pode acontecer, isso não pode acontecer, é falha dos pais, é falha dos filhos. Afinal de contas, aonde nós estamos errando? O que está acontecendo? Né? Nós vamos hoje usar o texto de Sansão e Dalila, isso está lá em Juízes, a partir do capítulo 13 já começa ali essa história para nós, que vai servir como exemplo hoje. Juízes a partir do capítulo 13, 1, né? E assim a gente vai discorrer sobre isso. Esse texto ele vai falar sobre Sansão e Dalila, sobre Sansão, sobre o seu voto de Nazireu. Muitas pessoas entendem toda essa história de Sansão e Dalila como sendo um mito, mas não é, isso aconteceu, isso é fato. Foi um homem separado por Deus, mas no transcorrer da sua relação com Deus, na vida adulta dele, ele acabou se envolvendo com os filisteus, acabou se envolvendo com o pecado, perdeu aquele poder, aquela força que ele tinha, foi cegado, né? Furaram os seus olhos os filisteus e por fim ele voltou ali a ter uma relação com Deus e acabou que voltou a lutar contra todos eles, né? Então nós vamos fazer uma exposição a respeito disso tudo. Não estou me aprofundando muito neste momento, que nós vamos discorrer um pouco durante a nossa aula sobre isso. Mas, meus amados, nós precisamos iniciar esta aula de hoje falando para vocês e deixando bem claro para vocês que pai e mãe, quando nós nos referimos, não quer dizer somente aqueles que têm relação sanguínea com os filhos, não são só esses, porque dentro da sua casa às vezes você tem um tio, às vezes você tem um avô, às vezes você tem uma avó, e na verdade todos eles estão envolvidos na educação do seu filho, de uma maneira ou de outra. A gente tem que evitar muito esse confronto, o pai manda, o avô desmanda. Isso vai trazendo dúvidas na cabeça do filho, começa por aí. Então nós precisamos entender que as pessoas diretamente envolvidas na educação, elas têm que estar em uma relação muito próxima e agindo da mesma maneira para não trazer confusão na cabeça dos filhos. Então entendam sempre isso, o pai e a mãe, no sentido do que nós falamos aqui, não é apenas a pessoa que gerou, mas todo aquele que tem relação com a criança desde ali do nascimento. E às vezes não, às vezes você agrega um amigo muito próximo para quem você dá liberdade e ele te auxilia na criação do seu filho. Então nós precisamos ter tudo isso na nossa mente. De repente você está fazendo alguma coisa para o bem do seu filho e uma pessoa de fora está interferindo, atrapalhando. Então você precisa prestar muita atenção. Nós devemos confiar nas pessoas, mas nós devemos confiar mais em nós. E a partir do momento que você abre para esta relação do seu filho com outras pessoas, você tem que voltar a prestar um pouco mais de atenção nele para ver se não está havendo uma mudança, uma diferenciação. Isso vai ajudar muito nesta relação. Vai ajudar na educação e vai ajudar também a você se prevenir contra qualquer outro tipo de problema que possa estar ocorrendo. Meus amados, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós como responsáveis que nós somos para preparar eles para as vidas, né? Para a vida deles e para as responsabilidades, nós temos que ensiná-los a se preservar de algumas situações. Nós precisamos ensinar eles a perceber, algumas falhas de relacionamento, tanto em si mesmo como nas outras pessoas, porque eles estão passíveis de falhar, nós estamos passíveis de falhar. Então, se nós vemos que existe uma falha de relacionamento entre nós, em nós mesmos, nós já precisamos nos corrigir, né? Nós já precisamos nos corrigir. A maneira como você educa o seu filho tem um impacto direto no resultado que ele vai obter no seu futuro. Isso que fique claro para vocês, que fique claro. Tem um resultado direto do que ele vai obter, ou do que ele vai fazer, da maneira como ele vai se comportar num futuro muito próximo, né? É lógico que desde que eles obedeçam, né? Os pais
em tudo aquilo que os pais ensinam para eles. Eles não vão seguir como um robô te obedecendo, seguindo os seus critérios, mas eles vão ter o entendimento daquilo, eles vão começar a formar a sua personalidade, a formar o seu caráter de uma maneira moral, de uma maneira ética dentro deles, de uma maneira que vai agradar a Deus, de uma maneira que vai agradar a Deus. Eu acho que a maior regra para nós, não apenas cristãos, mas para nós, as pessoas que convivem com esse mundo, o maior manual de tratamento é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. A grande maioria desses livros de autoajuda, que vocês compram por aí, se você pegar a Bíblia indo nos versículos certos, você vai ler, você vai achar lá aquilo que está sendo dito por essa pessoa. Eles utilizam a Bíblia Sagrada, mas eles não confessam isso. Eles trazem aquilo como se fosse... Eles mudam as palavras e se colocam como o autor daquele pensamento. Então nós precisamos aprender que a Bíblia Sagrada é o manual de vida, não apenas daquele que é cristão, não daquele que é cristão apenas, né? Agora, os filhos, desde que eles obedeçam os seus pais em tudo, isto vai agradar a Deus, porque se os pais estiverem formando a um filho dentro de uma ética, dentro de uma moral, né, segundo os ensinos da palavra de Deus, vai agradar a Deus, né? Lá em Colossenses 3:20, Colossenses 3:20 nos traz da seguinte maneira: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E aqui ele coloca de lambuja também um aviso para os pais, né? Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, para que eles não fiquem, então não irritem o seu filho. Uma coisa é você ser um pai zeloso, uma coisa é você tomar cuidado, e outra coisa é você, com esse zelo, começar a incomodar o seu filho, começar a tirar a liberdade que ele pode ter liberdade, desde que seja uma coisa coerente, equilibrada, e você tem que ficar preparado, olhando tudo isso, né? Olhando, prestando atenção, e não simplesmente implicando, você vai se tornar um pai chato, você vai se tornar uma pessoa da qual ele depois, depende da idade, é claro, ele não vai mais atender, não vai mais atender, vai começar a criar um ranço na relação com você, e não é dessa maneira. Então, pais, não irritem os seus filhos, eduquem da maneira correta, com a educação que você quer oferecer para eles, você tenha essa educação. A gente vê por aí muitos pais aí ensinando palavrão para o filho, corrigindo palavrão na boca do filho, são coisas encabidas, de uma maneira grotesca para a vivência deles, não é isso? É grotesco mesmo, é destruidor, né? O texto que nós teríamos que ler hoje, eu não vou ler para se tornar uma aula mais um tanto quanto mais curta, um pouco mais... Vocês leiam em casa, esse texto ele está em Juízes. Ele está em Juízes 13. Ele está em Juízes 13, de 1 a 7, mais o versículo 24, e Juízes 14, no texto de 1 a 3. Fala e relata sobre Sansão. Tem muito mais sobre Sansão, mas nós precisamos aqui resumir um pouco isso, né? Então nós precisamos diminuir o relato, senão eu ia passar aqui a ser um contador de história, e não é essa a nossa intenção, né? Esse texto, meus amados, ele vai mostrar o quê? Vai mostrar que Israel ele estava em pecado, né? E aí vai mostrar também ali o nascimento de Sansão. Sansão ele foi um dos últimos juízes em Israel, um dos últimos juízes, né? Então, muitos afirmam que ele foi o último juiz. Eu acredito que não, pelo meu entendimento, né? O primeiro juiz ele foi Otiniel, foi o primeiro juiz. O segundo foi Eude, o terceiro foi Sangar, o quarto juiz foi uma mulher, né? A Débora. O quinto juiz foi Gideão, o sexto foi Tola, o sétimo juiz foi Jair, o oitavo juiz foi Jefté, nono juiz foi Ibsã, o 10º foi Elon, 12º juiz, Sansão. E ele é o último que está constaria no livro de Juízes, foi Sansão. E então muitos não entendem como Samuel como sendo juiz.
né? Mas Samuel, embora não esteja no livro de Juízes, ele foi o 13º juiz, porque ele julgou sobre Israel também. Isso aqui é um pouquinho mais de conhecimento que eu trouxe para vocês, para deixar claro esta relação deles e por que ele é considerado o último juiz, embora não sendo, porque teve também Samuel, né? Sansão, meus amados, ele foi filho de uma mulher estéril e de Manoá, seu marido, né? O anjo trouxe a mensagem de Deus para ela, alertou, o anjo que trouxe a mensagem de Deus para ela falou sobre o nascimento deste filho e alertou para que não lhe cortassem o cabelo, para que não ele bebesse bebida com alto teor alcoólico, não bebesse, não se alimentasse de coisas imundas. Enfim, era um voto de nazireu, era um voto nazireu de Deus. Então a pessoa, quando ela queria fazer um voto com Deus, ela iria lá e ia se tornar um nazireu. E os nazireus, meus amados, eles são homens que consagram as suas vidas a Deus. Eles se preservam dessas ações que eu mencionei e algumas outras. No transcorrer nós vamos falar mais a respeito disso, né? A regra da escola bíblica dominical vai passar isso, então eu vou trazer no momento certo para vocês. Eu estou aqui somente antecipando algumas coisas, né? Então, meus amados, nós vemos que muitas informações, elas devem ser extraídas sobre Sansão, para que nós tenhamos um entendimento geral dessas coisas, né? Então, vamos começar desta maneira, então. Os pais dele, meus amados, eles seguiram todas as orientações daquele anjo, todas as orientações daquele anjo. Mas, mesmo assim, Sansão, por sua própria decisão, quando ele já era adulto, ele quebrou alguns dos ensinos de seus pais. Ele quebrou essa relação com Deus. Nós veremos, portanto, meus irmãos, que a nossa fidelidade a Deus, ela é valiosíssima para ensinar os nossos filhos. Prestem atenção agora, mas que não entra como regra para a vida deles. Por quê, meus irmãos? Porque só vai entrar como regra para a vida deles se eles assim o quiserem, se eles assim permitirem que isto ocorra. Nós devemos sim semear, nós devemos sim ensiná-los nos caminhos que eles devem andar, conforme Provérbios 22:6 ensina para nós, né? Porém, cientes de que eles têm o direito de escolher o caminho a seguir. Nós vamos ensinar, nós vamos orientar, nós vamos falar, mas nós temos que ter na nossa consciência que eles são pessoas individuais, são pessoas separadas de nós. Ele não vai pensar o que eu quero, não vai agir da maneira como eu quero e eu determinei. Enquanto criança você tem um certo domínio, mas depois que cresce um pouco, ele vai fazer aquilo que ele escolher, ele vai fazer aquilo que ele quer. E se ele foi bem orientado, muito provavelmente, mas eu sei que nem em todas as ocasiões e situações, mas muito provavelmente eles vão viver uma vida conforme você orientou, conforme você explicou, conforme você educou ele durante a vida. Você, e quando eu falo você, eu estou falando você, as pessoas responsáveis por essa educação. Então nós precisamos ter muito cuidado, mas ter consciência que é ele quem decide a vida dele, né? É ele quem decide a vida dele. Por quê? Porque ele, neste mundo, ele vai ser influenciado por muitas pessoas. Depois que ele começar a ter acesso a essas pessoas, ele vai começar a ser influenciado por pessoas que não têm a mesma perspectiva, não têm a mesma relação com Deus ou a mesma relação conosco mesmo, trazendo educação, comportamento, coerência, moralidade, ética. Então, nem todo mundo age dessa maneira. Então, essas influências vão com certeza atrapalhar de alguma forma, desde que eles não estejam preparados, desde que eles não aceitem o compromisso com o pai e com a mãe, ou tenham aquele reverso, como eu expliquei para os irmãos. De repente você é um pai muito enfático, muito da bronca, isso, aquilo, e de repente ele fala, poxa, meu pai não serve, né? E infelizmente, meus amados, se eles não estiverem dentro das nossas expectativas, porque a gente sabe que pai e mãe ama muito, e ele vai sempre ensinar o mais certo, é o que nós sempre pedimos a Deus para que aconteça, né?
se eles não obedecerem, não cumprirem, não viverem essa relação ética e moral, eles vão estar correndo um sério risco. Muito, muito risco. Porque as influências levam as pessoas, muitas vezes, até hoje em dia, na criminalidade, na droga. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, não é que você tem que ser bonzinho com o seu filho. Não é que o seu filho tem que ser o seu reizinho, que você vai abaixar a cabeça e venerar e fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer. O filho precisa, sim, ouvir um não. O filho precisa, sim, receber orientação correta. Se mais para frente ele for recepcionar isso de uma maneira boa, muito bem. Se ele não foi recepcionado no momento que você ensinou e durante todo o tempo que você persistiu ensinando, e esse todo o tempo é a vida inteira, enquanto você estiver velho, você pode estar com 60, 70, 80 anos, o seu filho com 40, 50, 60 anos. Enquanto você estiver vivo, a sua função é orientá-lo da maneira certa. É orientá-lo de uma maneira equilibrada, coerente, moral e ética. Se ele vai cumprir ou se está cumprindo, é com ele. Ele pode escolher fazer ou não. E ele responde por isso, né? Responde por isso. O primeiro assunto que a Escola Bíblica pede para que nós falemos com vocês é sobre isso, sobre Israel estar em pecado. Ela foi entregue por 40 anos, meus amados, nas mãos dos filisteus. Isso está na leitura lá, em Juízes 13:1, né? E diz que cada dia mais eles acrescentavam a sua maldade, estavam adorando ídolos, deuses, e eles estavam numa perdição fora do normal, né? Então, havia naquela época muito poucos fiéis a Deus. E dentre eles, esse casal, né? Um casal que era fiel a Deus, que recebeu a visita deste anjo. O anjo foi lá e recebeu e se apresentou para a esposa desse casal, para a esposa de Manoá, né? E Manoá, que era da tribo de Dan, ele tinha uma esposa estéril. Juízes 13:2, ele fala sobre isso. E aí veio esta promessa do Senhor a ela através desse anjo, né, de que ela teria um filho. E o alerta foi lá ainda forte, né, que este filho deveria ser o remidor de Israel. Não o remidor como a figura de Cristo, mas o remidor, assim, aquele que combateria todas esses pecados, aquele que combateria os filisteus, tentando trazer ou trazendo Israel novamente para a presença de Deus. Novamente para a presença de Deus, né? Vejam, meus amados, da semelhança que existia com as aulas que nós já tivemos anteriormente, sobre Sara, sobre Rebeca, e acrescento aqui sobre Ana também, né? Ana, ela foi a mãe do profeta Samuel, Ana foi a mãe do profeta Samuel, que também era estéril. Então você veja que todas elas eram estéreis, né? Sara, Rebeca, Ana, né? Nós já estudamos isso nessas outras áreas que vem e fala da família. Nós não podemos esquecer esta relação, né? Vejam que todas foram abençoadas por Deus com filhos que tiveram ações importantíssimas, meus irmãos, para a glória de Deus, para o trabalho de Deus, para a relação de Deus com os homens, né? E assim também o foi no caso da mulher de Manoá, né? Quando a gente fala da mulher de Manoá, a gente fica meio, porque mulher de Manoá, mulher de Maria, então, é porque o nome desta mulher, ela não é mencionado na Bíblia, nem em livros históricos, não é mencionado o nome dela, né? E ele, Sansão, meus amados, ele veio para libertar o povo judeu das mãos dos filisteus. Muitos entendem essa história, todo esse relato, como sendo um mito, mas ao contrário, né? É um homem usado verdadeiramente por Deus para lutar contra os filisteus. Então não é um mito, o relato está na Bíblia. Este relato tem também livros históricos que falam sobre isso, então as pessoas entendem às vezes como um mito. Tanto é que passa na televisão, Sansão, Dalila, filme e tal, e é isso e aquilo, mas então o povo de um modo geral vai entender como um mito, mas não é um mito. Isto é bíblico, está aqui na Bíblia e nós estamos estudando esse texto hoje, né? O anjo do Senhor, ele deu informações para a mulher de Manoá precisas
precisas de como deveriam preparar a criança, ou seja, preparar a Sansão, porque ele seria um nazireu. Está no texto lido também no versículo 5. Né? Ou seja, um homem consagrado a Deus. Eles deveriam ensinar a ele tudo aquilo que nós falamos anteriormente aos irmãos, ou seja, nada de bebida, nada de alimentos considerados imundos, né? Naquela época tinha muitos alimentos que eram considerados imundos, né? Ele não poderia cortar o cabelo, e vejam que esse voto de nazireado, ele já era dentro do ventre, estando no ventre ele já recebia o voto de nazireu, e aí a partir daí ele já não iria mais cortar o cabelo. A sua mãe, o seu pai tinha que cuidar disso e orientá-lo também. Né? Ele não poderia também, meus amados, tocar em cadáveres, estar numa mesma sala com cadáveres, enfim, nada que pudesse quebrar o voto de nazireu. Nazireu, do hebraico, ou seja, nazir ou nazar, que significa consagrado ou separado, isto traz a ideia de desde do ventre, para não ter se passado a navalha sobre a cabeça dele, né? Então, desde o nascimento, nasceu, a partir dali ele já estava consagrado, né? E foi instituído no livro de Números. Isso foi instituído lá no livro de Números, no capítulo 6. Números, capítulo 6. Que, em resumo, ele diz assim, além daquilo que nós já expusemos, né? Agrego que nada relacionado à uva, inclusive, desde a semente até a casca, não poderia ser consumido. Vinagre não poderia ser consumido, e ele só não se contaminaria no contato com cadáveres se fosse com o pai, com a mãe, ou com irmãos. Aí ele não se contaminaria. Com o resto, tudo ele se contaminaria, meus amados irmãos. Então, conforme a promessa que foi feita, meus irmãos, Sansão, ele nasceu e cresceu debaixo da bênção do Senhor. Debaixo da bênção do Senhor. E o Senhor o direcionou ali, até pelo Espírito Santo, até o campo ali de Dan. Juízes 13, 25, diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo até Dan, né? Que fica entre Zorá e Estaol, né? No plano terreno, meus irmãos, Sansão ele estava sob a responsabilidade dos seus pais. Nós não podemos esquecer isso. Assim como nossos filhos hoje, eles estão sob as nossas responsabilidades. E com isso nós temos alguns deveres. Como a mãe de Sansão teve, nós temos também. Vocês viram que ela tinha uma vida junto com o marido, uma vida piedosa, uma vida de confiança, né? E ali a esposa de Manoá, ela compartilhou, né, com Manoá tudo aquilo que o anjo orientou ela. Então eles oraram, pedindo mais orientações para poder criar a criança, e nós precisamos, como eles também, orar, meus irmãos, pedindo orientações a Deus para poder criar os nossos filhos, para poder criar os nossos filhos de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente. Eu volto a repetir, uma maneira moral, ética. A oração, a união e o bom relacionamento dos pais, eles deveriam ser suficientes para preparar os nossos filhos. Suficientes para preparar os nossos filhos. E são. Não é somente que deveriam, são verdadeiramente. Só que há necessidade de que o nosso filho absorva isso, de que ele coloque isso dentro dele para ele poder seguir ao critério das nossas orientações, o critério dos nossos ensinos. Não é verdade? É dessa maneira. E a trajetória de vida de seus pais nos deixa claro que tudo foi feito de acordo com as orientações do anjo do Senhor. Nós vemos que em sua vida adulta ele obedecia os critérios do nazireado. Isso está lá em Números 6, em Números 6, de 1 a 7. Então, ali, nesse texto, nós vemos que ele cumpria o seu voto de nazireado. Não vou ler também, porque é longo, está aqui, mas não vou ler, porque é muito longo. E embora os seus pais tendo feito a sua parte, embora os seus pais tendo tido essa boa relação com ele, tendo todos esses cuidados, ele acabou, em um certo momento da sua vida, fraquejando. E ele veio a violar o seu voto mais tarde. Então, nós vemos que ele fraquejou e violou esse voto. Nós podemos dizer, meus amados, que ele era muito forte fisicamente. Muito forte fisicamente. Nós vemos aí hoje as pessoas desse tamanho, né? Tudo
bombado, forte, academia. Eu, inclusive, quando era mais novo, fazia. Agora não dá mais, mas na época eu fazia, né? Mas ele era uma pessoa moralmente que não se esforçou, ele não se esforçou moralmente. É, e não só moralmente, mas espiritualmente, ele não se esforçou o suficiente. Ou seja, ele não buscava aquilo tudo em espírito, em verdade, verdadeiramente, se relacionando com Deus e buscando estar aos pés de Jesus. E assim, ele ficou fraco. Assim ele enfraqueceu. Assim ele enfraqueceu. É verdade, meus irmãos, não estou aqui brincando. Sansão forte, amparado por Deus, um nazireu, né? Um nazireu, ele teve fraqueza de caráter. Teve fraqueza de caráter. Ele não honrou o seu voto nazireu. Nós precisamos aprender com isto, que por mais que nós, pais, sejamos zelosos, por mais que nós, pais, ensinemos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, meus irmãos, algumas vezes eles vão escolher o caminho oposto. Será culpa sua? Se você não se esforça, se você não ensina coerentemente, se você não tem esta relação continuamente, como eu falei anteriormente, até 70, 80, 90 anos, 100 anos, 120, que é o limite dado por Deus, você tem que estar ali. Tem seu filho? Toda vez orienta, toda vez cuida, toda vez ensina. Se não você fez isso, pode ficar tranquilo. Se você não fez, você tem uma relação de culpa com isso. Você vai ter que pagar o seu preço. Nós devemos ensinar a eles, meus amados, todos os estatutos de Deus, todas as leis morais. As leis a gente não aprende na marra, as leis aqui dos homens, que às vezes você nem sabe que está cometendo um erro, o nego vai e te prende. Então nós precisamos ensinar a eles as leis morais, as leis de Deus, afinal de contas, nós vamos para o céu com Deus, nós vamos estar no céu com Deus e nós precisamos aprender essas leis e viver desde já. Ninguém está aqui esperando morrer para depois ir para o céu. Não. Nós já estamos vivendo essa relação com Deus a partir de agora. Nós já temos que ter esta relação com Deus a partir de hoje. Nós já temos que colocar dentro de nós toda essa relação, senão nós não conseguiremos estar lá. Nós precisamos mostrar a eles o caminho que eles devem andar, as obras que eles devem fazer. Isso está lá em Êxodo 18, 20, meus irmãos. Está lá, nós precisamos viver isto já aqui, agora. Nós não podemos esquecer, meus amados, que lá em Romanos 2,6, Paulo alerta que nós receberemos a retribuição de tudo o que nós fazemos segundo o nosso procedimento. Deus ele vai nos retribuir segundo o nosso procedimento. Se você é mau, você não vai estar no reino de Deus. Se você é uma pessoa que vive a relação com Deus, se você vive essa relação moral, ética, se você vive em espírito, reforçando o seu espírito, buscando essa relação, nós receberemos a retribuição de Deus nesse sentido, meus irmãos. E nós podemos ver isso claramente, lá em Gênesis, inclusive, com o caso de Caim e Abel. Não vou falar, porque, como é que eu vou dizer? Não vou falar porque é uma história fartamente conhecida, todo mundo conhece, todo mundo já tem na cabeça a relação entre Caim e Abel. Ou seja, eles tiveram a mesma formação, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo ensino, uma relação muito próxima ali do paraíso, né? Mas, infelizmente, eles tiveram caráter, ética e princípios totalmente diferentes. Então, há necessidade de que o filho aceite esta relação. Sansão, ele sabia, ele tinha consciência da sua unção. Ele tinha consciência que a missão dele era vencer os inimigos. Ele tinha consciência disso, ele sabia, ele tinha sido muito bem orientado, os pais foram zelosos, cuidaram, ensinaram, explicaram, né? Em uma situação, inclusive, com uma queixada de jumento, eu acho que eu já falei para os irmãos no início, né? Ele matou mais de 1000 soldados inimigos, entre tantas outras proezas que ele fez, né? Rasgou ao meio um leão. Então ele era muito acostumado, muito habituado ali com vitórias. Ele passou assim, meus amados, se sentindo forte, né? Ele passou assim a subestimar, né? Subestimar os perigos devido a tantas vitórias que ele teve.
E ele esqueceu também que essas vitórias vieram através de Deus, e eram para a honra e glória do nome de Deus, né? Nós não podemos, meus amados, deixar de vigiar. Nós precisamos estar atentos contra as artimanhas do maligno, contra as artimanhas do maligno. Primeira Pedro, meus amados, eu deixei inclusive separado aqui, 1 Pedro 5:8, nos diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então nós precisamos ser vigilantes, meus amados. Muitos filhos, eles se esquecem dos ensinos dos seus pais em prol de quê? Em prol de prazeres, muitos prazeres, falsas sensações de alegria. Eles trocam o certo pelo duvidoso, pelo errado, né? Trocam a moral pelo imoral, trocam o bem pelo mal, a verdade pela mentira, por coisas convenientes, né? E o pior de tudo, eles acabam trocando a vida eterna que nós conquistamos aqui, enquanto nós estamos com os pés sobre esta terra, porque depois de mortos nós não poderemos fazer mais nada. Não há como despertar depois de mortos, despertar se estar em perigo, em pecado, né? Então, eles trocam a vida eterna pela morte eterna. Infelizmente, nós temos que ser diretos. Cristãos, que eu sou obrigado a passar para vocês. Então, nós precisamos viver isso tudo aqui, enquanto nós estamos com os pés sobre essa terra. Orientar nossos filhos para agirem da mesma forma. Sansão, ele se achou o Todo-Poderoso, né? E assim a presunção tomou conta do seu ser e cegou ele para os perigos que o inimigo poderia oferecer, né? Ou seja, o seu próprio ego, que é o maior inimigo que nós temos, além do maligno, o maior inimigo nosso somos nós mesmos, o nosso ego, né? Esse nosso ego nos leva a subestimar muitas vezes a presença de Deus, né? Nós não percebemos a presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós nos vemos fortes, aí é que nós não prestamos atenção em mais nada. E as pessoas que são levadas pelo dinheiro, vou dizer assim, trazer isso aí, são levadas pelo dinheiro e não se falta nada, não tem problema nenhum, não tem nada. Aí é que elas não vão procurar a Deus mesmo. Aí é que elas vão se entregar verdadeiramente ao que esse mundo aqui nos apresenta, né? Então nós não podemos nunca esquecer que a força de Sansão, ela vinha do Senhor e não dele, e ele já achando que vinha dele. Todas as bênçãos que nós recebemos sobre esta terra, nós recebemos ela do Senhor, meus amados. Entendam isso, aprenda, é do Senhor. Esse ar que você respira, ele tem uma origem. A ciência fala que ele vem da flor, da planta, das árvores, do oceano. Tudo bem, é de tudo isso aí, mas quem foi que preparou esta casa linda, maravilhosa para nós, que é a terra onde nós vivemos? Quem preparou isso tudo? Nós sabemos que a glória de Deus nos é apresentada através dessas coisas que nós vemos aqui, que ninguém precisa pôr a mão para que nós tenhamos ela. Embora já em outras oportunidades aí quiseram até ensacar vento, mas ensacar o ar. Vocês vejam que a energia elétrica ela é cobrada em um preço absurdo das pessoas. Só que se nós colocamos aí através do sol, coisas feitas até com garrafas PET, como nós vemos aí no sertão, em muitas áreas aí, a gente tem energia em casa que vem do sol. Então, o mundo ele é autossustentável e ele traz uma coisa maravilhosa para nós, que é o conforto. É isso que Deus nos trouxe, é isso que Deus nos preparou. Não é verdade? Então nós precisamos prestar muita atenção que o maior inimigo do homem é ele mesmo, o seu ego. Então, dessa forma, Sansão ele acabava agindo como se Deus não tivesse tornado aquilo o que ele era. Ele agia como se aquilo tudo fosse virtude dele mesmo, né? Então ele anulou assim dessa forma a glória de Deus. Passou, meus amados, desculpem, eu estou com refluxo. Então ele passou assim, meus irmãos, a buscar o quê? Ociosidade. Ele começou a buscar luxúria, porque ele deitava e ficava tranquilo, ninguém ia atacar ele, ele já era o
top de linha, como o pessoal fala aqui, né? Então, é dessa maneira. Então, ele já ficou ali na ociosidade, na luxúria e no prazer. Juízes 14:1 nos relata isso. Juízes 16:1 também fala sobre esse assunto. Eu li bastante texto para poder saber e nos relata sobre isso também. E com tudo isso, meus irmãos, como pais, nós devemos nos manter sempre firmes. Manter sempre corrigindo, independente da idade que nós ou os nossos filhos tenham. Nós precisamos continuar orientando sempre os nossos filhos. Jamais devemos desistir deles. Nós precisamos encorajá-los, meus irmãos. Nós precisamos encorajar os nossos filhos. Orientá-los sequencialmente, sem parar, dentro dos princípios morais, éticos, que são estabelecidos pelas Escrituras Sagradas. Pelas Escrituras Sagradas. Como eu já disse para os irmãos, de fato o nosso manual de vida, tanto com Deus, tanto na vida espiritual, como no nosso convívio social, no nosso convívio humano. Nós precisamos estar muito atentos a isso, né? Em Juízes 16, sim, em Juízes de 16 a 18, nós vemos que Sansão ele brincava com essas coisas espirituais, né? Ele brincava com o poder de Deus. Ele pensou que com o poder que ele tinha, ele poderia fazer o que ele quisesse. Tinha certeza que Deus não lhe faltaria. A convicção de que Deus não lhe faltaria, né? E não faltaria mesmo. Deus não faltaria, como não falta a ninguém. Ele não vai faltar nunca a você, meu amado. Mas no caso de Sansão, Sansão acabou brincando com o pecado. Ele acabou se relacionando com o pecado. E ele, meus irmãos, acabou se casando com uma mulher estrangeira. Ou seja, com uma filisteia, de nome Dalila, que as pessoas, fazia parte da nação que ele deveria colocar fora do povo de Israel, que ele deveria cortar a relação, que ele veio para isso, né? Ela era prostituta, e assim ele se envolveu também com outras prostitutas também. O Talmud, que é uma coleção de livros rabínicos para ensino, ele diz o quê? Que Dalila usou do sexo para obter de Sansão o seu segredo. O Midrash é uma coletânea de histórias bíblicas que fala que apenas pessoas separadas conseguem ler coisas na Bíblia que estão intrínsecas nas entrelinhas, ou seja, estão escondidas ali na Bíblia, né? Então, somente algumas pessoas conseguem escutar e entender aquilo. E isso é herdado dos seus antepassados, não é para todo mundo. Esse é o Midrash, né? E o Midrash afirma o quê? Que ela o assediava de forma verbal e física. Então existia também o assédio sexual ali, verbal e física, contra Sansão. E nós devemos, meus amados, educar os nossos filhos, mas saber, já entrando agora no entendimento que nós devemos ter, nós devemos educar sim os nossos filhos, mas saber que as suas escolhas serão de responsabilidade deles mesmos. Quer para justificá-los, quer para condená-los. Sim, meus amados. Embora os ensinos dos pais, os ensinos que nós fazemos, os ensinos que nós passamos para eles, a não observação destes pelos nossos filhos, a não observação dos ensinos pelos nossos filhos é de inteira responsabilidade deles, quer para justificar eles, quer para condenar eles. Não há dúvida nenhuma de uma coisa: nós precisamos ajudar nossos filhos. Nós precisamos ajudar eles a lidar com essas coisas, a administrar as suas paixões humanas que virão. Nós temos olhos, nós temos ouvidos, então elas virão, sim, contra nós. Mas nós temos que lembrar que além dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso nariz, nós temos também a nossa mente. Nós temos também a parte espiritual, nós temos que viver numa relação contínua com Deus e afastar de nós todos os pecados e todos os males, né? Então não há dúvida de uma coisa: nós precisamos ajudar sim nossos filhos a lidar com as coisas humanas, né? Porque essas virão,
Nós vimos o ocorrido com Caim e Abel, todos nós sabemos e conhecemos. E aí eu deixo aqui uma pergunta para vocês, né? Filho de peixe, peixinho é? Eu acredito que cada um de vocês que participaram desta aula tem condições de responder isto hoje, né? Filho de peixe, peixinho é, como o dito popular diz aí, como afirmação, mas não é sempre desta maneira. Ensina, senhores, o seu filho no caminho do Senhor, e assim quando ele crescer, ele não se desviará dele. Os pais, eles fazendo a sua parte, os filhos serão obedientes. Nem sempre. Né? Nós sabemos dos irmãos de José, nós vemos ali os filhos do profeta Samuel, que eram comparados, inclusive, a filhos de Baal, né? Sansão, seus pais tementes a Deus, mas ele não era um modelo de santidade. Nós devemos fazer a nossa parte como pais que somos, mas a salvação é individual. Não se esqueça disso, os nossos filhos são responsáveis pelos seus atos. Depois de tudo isso, nós sabemos ali na história de Sansão, no relato lá, que rasparam a cabeça dele, ele perdeu o voto de nazireado, e ele ficou ali, cegaram os olhos dele, e depois, como já havia raspado a cabeça dele, ele se entregou novamente a Deus, ficou em oração, ficou firme em oração, e ali ele voltou ao conforto do seio de Deus. E aí ele foi até o templo onde eles adoravam, e puxando as pilastras, ele caiu uma destruição maior do que toda a sua vida contra os filisteus. E aí fica aquela polêmica que nós temos entre vários teólogos. Ele se suicidou ou ele libertou o povo, né, hebreu dos filisteus? E eu vou deixar aqui essa dúvida. Se alguém quiser saber o que aconteceu, pode perguntar que nós temos a resposta, tá ok? Então tá aí os comentários, se alguém quiser comentar e perguntar ou saber, nós traremos também alguma coisa a respeito disso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma vida maravilhosa na presença de Deus. E eu agradeço muito a paciência de todos vocês e o interesse em aprender as coisas de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.